Esse início de trabalho eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe e atualmente eu venho lembrando as pessoas assim que o nosso trabalho é uma aula de meia hora. Nessa aula a pessoa tem que lembrar assim que em todos os estabelecimentos de ensino o aluno senta para ouvir uma aula, para assistir uma aula, é meia hora, é 40 minutos, não é uma tomada de uma informação. Então precisa de ter paciência para ouvir a aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Preso à Terra. Preso à Terra é bem importante assim, né? Porque é uma palavra muito forte, preso à Terra. Porque sempre nós ouvimos assim que as pessoas boas vão para o céu e as pessoas que não são boas vão para outros lugares. Mas e os que ficam presos à terra? Para irmos para o céu, a pessoa tem que lembrar que tem uma caminhada. É um processo evolutivo. E nós estamos caminhando na Terra há milhões de anos. Então não é assim que vai para o céu. A pessoa tem que lembrar que ela não pode ficar presa à terra, porque é um castigo. Se ficou preso à terra, é um castigo. Que é aquela condição, né, da pessoa ter que fazer um trabalho de vigia. Então ela não pode sair dali porque ela tem que vigiar. Preso à terra. Tem muitas maneiras que a pessoa fica presa à terra. É sempre o descuido. Porque nós tínhamos que fazer um trabalho diariamente de conhecer os ensinos. A primeira parte da nossa vida seria essa. Porque nós tínhamos que ir observando assim, aqueles que já se encontram envelhecidos, já deu procuração dos seus bens para aqueles seus descendentes. E alguns fez uma distribuição da empresa. Como ele não tem descendentes, então ele utilizou um critério daqueles que estão trabalhando serem dono da empresa. É assim que nós vamos caminhando na vida. A pessoa tem que lembrar que ela não precisa de ficar velha para poder não ficar presa na terra. É isso que nós precisamos, porque o desprender da matéria grosseira teria que ser um procedimento natural. O desprender, a pessoa tem que conhecer o terceiro mandamento, porque o terceiro mandamento já veio com Moisés aproximadamente há 3.500 anos, fazendo uma reflexão de como ele está caminhando, o procedimento que ele está pensando, o que ele anda sentindo. Se a pessoa não conhece a continuação da vida, vem uma pessoa, vem um filho, vem uma outra pessoa e pergunta para ele depois da morte. Ele não tem conhecimento, ele fala que não existe, morreu, acabou. É assim que muitos falam e que muitos podem observar que já conhecem pessoas que já falaram assim. Morreu, acabou. Mas quando a pessoa está num processo de largar o corpo de matéria grosseira, ela vê que existe a continuação da vida. E ela então quer verbalizar para aqueles com quem ela falou, principalmente para os fios sanguíneos, que a vida continua. Só que do jeito que foi falado, aquele que ouviu criou uma barreira, que agora não tem como esse se aproximar, para poder dar os relatos que a vida continua. E como a fala foi errada, a pessoa fica presa a esse, que vai caminhando pela vida e que muitas vezes caminha por caminhos errados, porque ele julga que agora vai acabar. Então ele caminha de qualquer maneira, porque ele também não está estudando os mandamentos, porque tem lá, não roubar. E tem outro ensino mais recente de Jesus, que ele fala para fazer o próximo aquilo que você quer receber. Quer dizer que as informações que aquele deu, agora ele vai observando assim, que ele vai ficando preso a esses que ouviram que a vida não tem sequência. Então ele vai vendo a vida desse, vai vendo a vida dos seus filhos, dos filhos destes, enquanto não surgir um dos seus descendentes que ouviram aquelas palavras que a vida não acabou depois do corpo de matéria grosseira, enquanto um desses não começar a caminhar na vida interior, ele fica preso a todos eles.
E a gente sabe assim que a norma do tempo e do espaço não tem tempo. Somente na matéria grosseira é que nós temos o tempo. De 7 da manhã a 7 da noite, de 0 ano a 80, mas na matéria fina não tem tempo. Então esse fica preso na matéria fina, com aquela fala que ele falou. Como tudo na vida tem tempo, isso a gente pode observar em todos os sentidos. Aquela mosca tem um tempo, aquela maçã tem um tempo. Então tudo tem um tempo, nós também teremos um tempo. Então aquela condição bem importante, o jeito que nós estamos vivendo, o jeito que nós vamos viver na matéria fina. Em tudo terá o tempo. Na matéria fina é bem importante assim. Sempre nós seremos atraídos para aqueles que têm as mesmas tendências, os mesmos sentimentos. Então, na matéria grosseira, nós não podemos ter muitos pendores, gostar muito e interferir muito. Nós não podemos, porque se nós tivermos muitos pendores, nós vamos para aqueles que têm muitos pendores. Nós vamos para aqueles que são descuidados na vida. O interesse em conhecer as informações e as instruções que já nos trouxeram, para que nós tivéssemos essa condição de voltarmos para a pátria do Espírito. Preso à terra, tem aquela referência assim, né, da informação errada que o pai deu para o filho, deu para os conhecidos, então eles caminham erradamente na vida porque ouviu aquela informação errada. Aquele outro que tem as tendências dos vícios, então quando ele larga o corpo de matéria grosseira, ele fica próximo daquele que tem os vícios. Isso é físico. Então o que acontece? Ele influi, porque ele quer participar daquele vício que aquele tem. E tem também aqueles camaradas, aquelas pessoas, né, que gostam muito de comida, que gostam muito de adegas. Então o que acontece? Ele vai ficar preso a esses que têm os mesmos costumes, para que ele possa saborear desses costumes. Acontece assim. A nossa condição de vida teria que ser de perceber, porque dificilmente uma pessoa percebe que alimento que fez mal para ele, então nós vamos comendo assim e não percebemos aquilo que faz bem para nós. Então nós tínhamos que perceber aqueles que têm costumes que prejudicam a saúde, que têm uma vida mais trabalhosa, porque tem menos saúde, muitas vezes deforma o corpo. Muitas vezes perde a condição de usar o corpo, todas as partes do corpo, porque nós tínhamos que usar o olfato, o paladar, ter uma audição melhor, o nosso tato é seguro de vida. E tem muitos costumes que prejudicam a saúde que a pessoa perde o olfato, perde o paladar, deforma o corpo, não percebe. Então, quer dizer assim, o corpo físico, com as pendências de costumes errados, ele tem um tempo para poder tirar aquelas toxinas. Porque o fumar, por exemplo, a pessoa perde o olfato. Mas aqueles que vivem perto dele também perderam o olfato. É isso que é grave. Porque quem não tem esse costume não aguenta ficar perto de uma pessoa que tem esse costume por causa do cheiro. E esse cheiro é bem interessante, porque deve existir ainda mais no interior pessoas que matam o porco e que tem um fogão a lenha e que coloca essa carne em cima do fogão para a carne defumar. Existe outro processo para fazer a defumação, mas esse é o mais tradicional. Porque o fogão a lenha, enquanto ele sobe aquele calor, sobe aquela fumaça, aquela carne que foi colocada em cima entra num processo de ter uma transformação que vai apresentar um período mais longo para durar, porque não tem como consumir toda aquela ave ou todo aquele porco de uma vez, ou aquele boi. Então as pessoas utilizam esse critério.
Quando a pessoa fuma, ela utiliza esse mesmo critério, só que naquele fogo colocaram lenhas limpas. Então o cheiro daquela lenha é diferente daquele cheiro daquele cigarro, porque eles colocam muitos ingredientes para que a pessoa tenha o costume de continuar com aquele hábito. Então esses resíduos que são colocados ali vai deformando o corpo. Então a pessoa também vai perdendo o olfato e vai perdendo aquela forma física. Porque ou a pessoa fica muito grande, infla, por causa do ar quente que ela inala, ou ela entra naquela condição da carne que foi colocada em cima do fogão. Vai secando. Tanto é que a pele vai ficando muito feia e muitos ossos deformam. Então, essas tendências, os vícios. Preso à terra é isso. A pessoa transgrediu as leis que o Criador possibilitou, ela não fez nenhum trabalho para ver a continuação da vida, então ela transgrediu, ela fica presa à terra. Aqueles que largaram o corpo de matéria grosseira com esses costumes, eles agora ficam perto desses que têm esses costumes. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque a confirmação é assim, que uma pessoa tem vontade de melhorar-se para aquele costume, ele fala que é muito difícil e que é bem grave assim. Ele sonha que está tendo esse costume. Então, na matéria fina, ele está tendo esse costume. A vontade dele ainda é muito fraca. Ele tem que melhorar o nível em que ele se encontra. O nível é físico. Então a gente tem que lembrar que existe nível. Porque mesmo sendo colega de trabalho, exercendo a mesma função naquela empresa, supondo que seja de execução de verificação de documentos. Um executa 120 documentos, o outro desenvolve um trabalho para executar 80, o outro 60, quer dizer que tem nível diferente. Aquele que faz 120 funções, ele é mais qualificado. O jeito que ele já aprendeu, o jeito que ele tem que ler, as definições que ele precisa de dar. Aquele de 80 é menos qualificado para essa função. Aquele de 60 é menos qualificado para essa função. Pode ser muito qualificado para outras funções, mas para essa é menos qualificado. Quer dizer que temos nível. Isso é físico, então nós temos que analisar assim o nível. Então esse nível, ele vai atuar na matéria fina. Quando larga o corpo de matéria grosseira, a pessoa vai para o nível junto daqueles que têm as mesmas tendências. E a gente sabe assim que muitos e muitos falam assim que não se aguenta. O jeito que ele é, a maneira que ele atua na vida, ele fala que ele não se aguenta. Quer dizer que se ele tem um procedimento assim, do jeito que ele é, pois ele não está fazendo nenhuma reflexão sobre os 10 mandamentos, então ele não se aguenta mesmo. Ele vai para esse nível desses que falam assim e que comportam assim. E é bem interessante, porque a gente pode observar assim. Na vida física de matéria grosseira, aqueles que não estão estudando o livro na luz da verdade, eles convivem com aqueles que têm o mesmo nível. Se gosta de esporte, convivem com aqueles, mas para ficar perto um do outro, tem que entorpecer. É isso que nós precisaríamos de ver. Então esse nível é muito ruim, porque para ficar perto, ele tem que entorpecer, perder a lucidez. O entorpecimento é isso, perdeu a lucidez. Então tem muitos níveis assim, né? Que a gente vai observando que existe, de preso à terra, da conduta, da comida, dos vícios, de visitar as adegas. Isso é físico, porque a gente sabe assim que a pessoa construiu na casa dela um lugar que ela pode colocar só coisas que prejudicam a saúde. Olha que grave. Na casa da pessoa tem um lugar especial que só tem coisas que prejudicam a saúde. Então o que acontece com os anos? Para ele ter os seus descendentes nas suas proximidades,
esses descendentes têm que ter adquirido o mesmo costume, ou ele tem que pagar para esses descendentes. Pagar quer dizer assim, dar moradia, dar dinheiro todo mês, dar outras coisas, possibilitar passeios, senão esses descendentes não vai vê-lo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, como é que eu posso ir para as regiões de luz? É isso que a pessoa tem que trabalhar, porque tem muitas maneiras de ficar preso à Terra. O interesse do espírito é voltar para as regiões de luz. E tem aquele ensino bem importante assim, que é pela lucidez, né, que a pessoa vai para as regiões de luz, ou pelo sofrimento. Quer dizer que pela lucidez a pessoa vai ficar alegre com o esvaziar da bexiga, vai ficar alegre com aquele alimento, vai ficar alegre com aquelas plantas que ela tem na moradia. Então tem muitas maneiras de voltar para as regiões de luz. E então, para voltar para a região de luz, a pessoa tem que ter o conhecimento dos ensinos. Porque para trabalhar naquela empresa, a pessoa tinha que ter uma qualidade. Ou ela entra como principiante em qualquer profissão, ou ela vai graduando e até ter uma função dentro daquela empresa. Isso é físico. Para voltarmos para as regiões de luz, nós tínhamos que ter esse trabalho de conhecer os ensinos. Para conhecer os ensinos é bem simples. Nós tínhamos que ver como é que se encontram os nossos pais, os pais dos nossos pais, o procedimento que eles tiveram. É bem simples assim. O que eles comiam, o que eles faziam, tiveram saúde na velhice, tiveram a consideração. Se tiveram, então eu posso caminhar naquele caminho. Se não tiveram saúde e não tiveram a consideração, aquele caminho eu não posso caminhar. É isso que eu preciso de entender. Então eu tenho que fazer um trabalho das coisas que me envolvem. Porque é muito bom quando vê um filho que tem uma consideração pelos pais, o procedimento dos pais, o jeito daquele filho. Pode ser pessoas de 50 anos, aquele filho pode ter 50 anos, mas aquele outro filho pode ter 10 anos, considera os pais, o procedimento. Aquela mãe, o jeito que ela comporta com aqueles filhos, o tom de voz, como ela tem que elevar aquele tom de voz. Um tempo depois, aqueles filhos conversam com ela como iguais. Ela não desenvolveu uma maneira de ser considerada. É isso que cada um precisa de entender. A hierarquia. Se veio antes, teria que desenvolver a hierarquia. Na matéria grosseira, nós temos a oportunidade de conviver com todos. E é bem interessante assim, a gente vai observando que mesmo na matéria grosseira faz os grupos. É só observar na empresa, é só observar nas reuniões que existem, de festas, de conhecidos, tem sempre os grupinhos. Quer dizer que aqueles iguais se encontram ali. Mas aqueles iguais se encontram ali por um período. Mas quando larga o corpo de matéria grosseira, ficamos com o corpo de matéria fina e nós somos atraídos para os nossos iguais. Se é só de conversa sobre coisas que não dão futuro, é assim que nós vamos ficar na matéria grosseira. Na matéria grosseira, nós vamos ficar com os iguais por um tempo. Mas quando nós largamos o corpo de matéria grosseira, nós ficaremos com o corpo de matéria fina e nós vamos ficar permanentemente com aqueles que nós temos as mesmas tendências. Então, é bem grave assim, porque quando é tendência que não tem objetividade, tem que entorpecer. É aquela condição, perdeu a lucidez, perdeu a consideração. É isso que a pessoa precisa de entender. Perdeu a lucidez, perdeu a saúde. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco, o jeito que nós estamos tendo um procedimento. Para nós voltarmos para a pátria do espírito, a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter saúde de todas as maneiras, de lucidez, de conhecimento, de percepção, de diferença das coisas. É isso que cada um precisa de entender. Porque na matéria fina, as coisas são muito mais trabalhosas do que na matéria grosseira.
Aqueles que desvirtuaram outros, ou familiares ou conhecidos, por falas erradas, ele fica preso a esses enquanto um desses não tiver um descendente que melhora, que traz uma compreensão, que começa a trabalhar em direção à luz, esses ficam presos na matéria fina. E como todas as coisas têm tempo, nós também temos um tempo. Temos um tempo na matéria grosseira e teremos um tempo na matéria fina. Esse tempo não está relacionado à norma do tempo que nós conhecemos, porque a norma nossa do tempo físico, do nosso corpo de matéria grosseira, é diferente. Porque a pessoa tinha 20 anos, hoje ela tem 40, então quer dizer que não tem como voltar no corpo de matéria grosseira. Mas no corpo de matéria fina, a pessoa tem como voltar. Em todas as épocas, aquela pessoa que já se encontra bem enfraquecida com o seu corpo de matéria grosseira, ela fala que teve um sonho que se encontrava naquela moradia que ela viveu até os 10 anos. Quer dizer, décadas e décadas, a pessoa voltou. Então, quer dizer assim, na matéria fina não tem tempo. Então nós seremos atraídos para os nossos iguais no tempo e no espaço que nós cometemos aquelas transgressões. E na matéria fina é bem mais trabalhoso, porque com o nosso corpo de matéria grosseira, então a pessoa pode ir numa recepção, logo em seguida ela sair e voltar para a moradia. Na moradia ela pode sair amanhã mais tarde para ir para o trabalho, mas ela tem o corpo de matéria grosseira que possibilita esse resguardo. Com o corpo de matéria fina, nós não teremos o corpo de matéria grosseira, então nós seremos levados pelos nossos sentimentos. O último sentimento que tivemos, com esse sentimento é que nós vamos viver na matéria fina. Então quer dizer assim, com a pureza dos pensamentos, nos possibilitará a irmos para regiões melhores. É isso que nós precisamos de entender. Se nós não fizermos um trabalho de ter pureza nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, então nós vamos conviver com aqueles que são iguais. Aqueles que são evoluídos, eles consideram o seu semelhante. A gente pode observar em qualquer lugar. Aquele que é evoluído permite que um outro passe na frente, cumprimenta, dá passagem. Aquele que não é evoluído, o procedimento dele é muito diferente. Então, se nós evoluirmos, então nós seremos resguardados. Para viver numa região melhor, a pessoa tem que compreender como ela se encontra. E aquela condição bem importante assim, né? O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita as orientações, as informações, aquilo que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Porque para trabalhar naquela empresa, a pessoa necessita dos itens que ela falou que tinha o conhecimento e ela apresenta aquele conhecimento na execução daquelas funções. Para nós voltarmos para a pátria do Espírito, é o mesmo procedimento. Nós temos que ter o conhecimento do caminho e nós temos que lembrarmos que qualquer coisa que nós fizermos que nos prendeu à matéria grosseira, enquanto nós nos encontrarmos presos na matéria grosseira, ou aquele que nós transviamos, dando informações erradas, comportamentos errados, enquanto aquele não for na nossa frente, nós não conseguiremos sair da matéria fina. E isso é bem interessante, porque na matéria fina ainda tem mais limitações. Porque se não tem a nobreza, então aqueles que não são nobres não serão nobres com aqueles que se encontram nas suas imediações. Esse é um castigo. Isso aí então a pessoa tem que lembrar assim. Para ela sair daquele castigo, ela tem que compreender a sua trajetória, o jeito que ela caminhou e o desinteresse que ela teve pela vida interior.
Ela não fez um trabalho de ver como seu pai caminhava, como sua mãe caminhava. Ela foi caminhando. Ela não fez um trabalho de ver outros que já se encontravam mais na frente e ver que aquele procedimento não está correto. Então, aquela coisa bem grave assim, né? Que transforma em doença e a pessoa aumenta o sofrimento. E muitos tomam esse sofrimento como se fosse uma glória. É isso que cada um tem que entender. Nós tínhamos que sermos mais pacientes mesmo conosco, de observar que quando apresenta uma doença no corpo de matéria grosseira, teve uma transgressão. Porque nós só vamos para o caminho da luz na alegria ou no sofrimento. Então a transgressão é possibilitando que a pessoa tenha uma reflexão. E é bom a pessoa ir observando assim. Faltou a reflexão, faltou aquela condição de ver o alimento que está ingerindo, então aquele alimento pode acontecer de uma parte dele não estar sadia. É o que a gente conhece assim, né? Porque quando dá uma vacina para o animal, aquela vacina, aquele animal pode acontecer assim, dele ser misturado com os outros, e aquele animal precisa de ficar mais de 40 dias sem ir para o matadouro. Porque tem que absorver aquela vacina, aquele corpo, e tirar os resíduos. Se aquele animal mistura com outro e vai para o matadouro, aquela vacina não foi diluída em todas as partes do corpo. Fica fácil de observar assim, quando um ser humano toma uma vacina, naquele braço, fica bem fácil assim de observar, fica dolorido vários dias. Quer dizer que naquele lugar ainda tem resíduo daquela vacina. Com o animal é igual. Então pode acontecer daquele que comprou aquela parte daquela carne, daquele animal, ainda encontrar-se com resíduo daquela vacina. Porque aquele criador misturou o animal, depois ele não soube separar exatamente aquele que não podia ser vendido com aquele lote. Então aquela carne é cozida. Então, somente para aquela pessoa, aquela carne foi para aquela pessoa. Então aquela carne vai fazer mal para aquele corpo. Mas se a pessoa está atenta, então com a lucidez, ela possibilita que o seu espírito manifesta e fala que essa parte ela não vai comer. Então ela foi resguardada. Mas se perdemos a lucidez, ainda vamos nos intoxicar com um alimento que não poderia ser ingerido. Esses milhares de fios que nos entrelaçam, preso à terra, é isso que nós precisamos de entender. Que todas as coisas que nós fazemos na matéria grosseira pode nos possibilitar a irmos para as regiões de luz. E também pode acontecer de nos levar para as regiões das trevas, o jeito que nós estamos pensando, comportando e o jeito que nós sentimos. Na matéria grosseira, nós temos a facilidade com o nosso corpo de matéria grosseira. Mas quando nós largarmos o nosso corpo de matéria grosseira, nós seremos como aquela rolha que foi colocada na água. Seremos atraídos pelo peso igual com aqueles que convivem com aquela maneira de ser. E conviver com os mesmos é aquela condição assim, né? Que a pessoa fala, eu não me aguento. Agora, imagine conviver com muitos com essas mesmas tendências. Então o ambiente é muito trabalhoso, é muito difícil. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa condição bem importante assim, de nós nos organizarmos, de ver o procedimento que nós estamos tendo. Qual é o conhecimento que eu tenho em relação aos 10 mandamentos. Então toda a fala nossa tem muita importância. Porque no caso do segundo mandamento, fica bem fácil assim. Se no segundo mandamento fala que não devemos dizer o santo nome em vão, e nós observamos a nossa conduta diária, então precisamos de estudar o livro Na Luz da Verdade.